Olá, meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre a obra O Direito à Literatura, do professor, ensaísta, teórico e essencialmente humanista Antônio Cândido. O Direito à Literatura foi proferido como palestra e publicado como parte de uma edição chamada Vários, no ano de 1988, pelo professor Antônio Cândido. O ensaio é um texto de livre pensamento, geralmente produzido por alguém com propriedade e erudição em determinada temática. O ensaio não é um texto essencialmente investigativo que busque uma resposta, uma verdade ali para alguma problemática, mas é uma forma de alguém muito experiente expor as suas opiniões sobre algo e levantar discussões que serão posteriormente discutidas e rediscutidas, em busca ali de uma resposta que tende a ser mais coletiva. Nós podemos dizer também que o Direito à Literatura de Antônio Cândido é um texto clássico, é um ensaio clássico, E dizemos isso por duas razões. A primeira é porque ele faz sentido no contexto atual, ou seja, é um texto que ainda faz sentido, mesmo depois de tanto tempo publicado, E é um texto que sempre que lido e relido, ele suscita novas percepções, novas ideias acerca de uma temática, e isso faz dele também um texto clássico. Por isso, é importante, mesmo que já um texto assim de décadas, que ele seja lido e relido pelas pessoas interessadas na temática da literatura. O texto ele começa primeiramente suscitando algumas questões acerca do que são direitos humanos e das contradições em torno dessa temática, Então, a primeira questão ali contraditória que o Antônio Cândido aponta é que nós vivemos numa sociedade onde nunca houve tantos avanços tecnológicos e de ordem social como a sociedade atual. Se por um lado o homem ele conseguiu, e ali está a contradição, Se por um lado houve tantos avanços na área tecnológica, se o homem consegue plantar e colher com mais facilidade, se o homem consegue se comunicar melhor, se há direitos sociais, que são garantidos por meio de constituições, depois das revoluções burguesas do século XVIII, isso foi possível, Diferente de sociedades antigas, como as sociedades romanas, as sociedades egípcias, A sociedade atual, ela nunca foi tão possível como é nela, que as pessoas garantam umas às outras direitos inalienáveis, como o direito à comida, o direito à moradia, o direito à educação. E a contradição reside no fato de que, apesar de termos avançado tanto socialmente, problemas do passado eles persistem, Então, a contradição principal ali em relação aos direitos humanos é que nós nunca estivemos tão próximos e nunca foi tão possível que todos pudéssemos viver bem como na sociedade atual, e apesar disso, há muitas pessoas ainda sem direitos humanos que deveriam ser garantidos a todos, E aí, ele fala disso que... Ele tem uma frase, muito importante na obra, que é a seguinte: todos sabemos que nossa época é profundamente bárbara, Embora se trate de uma barbárie ao máximo da civilização. E aí ele fala que, mesmo em face dessa situação, ele é uma pessoa essencialmente ainda animada em relação a tudo isso, porque ele entende que há pessoas que, apesar de todas as dificuldades, ainda lutam pelos direitos humanos, apesar de muitos outros, inclusive, em esferas mais hierarquizadas da sociedade, como políticos e empresários, não se preocuparem tanto assim com eles, E ele fala também que ele é um pouco otimista em relação a tudo isso, a toda essa barbárie que ainda existe. Aí ele descreve no texto a fome, a divisão social, a violência urbana, enfim, porque no ano de 1988, quando ele publica o texto, ele acha que, apesar de todas as pessoas ainda sofrerem ali com a falta dos direitos humanos, ele afirma que certas palavras, certas falas que eram comuns na década de 60, 70, já não são mais admissíveis, Então ele fala que a classe dominante está mais cuidadosa com aquilo que ela diz. Então, enquanto ele diz que, quando criança, ele escutava muito assim, pobre é a vontade de Deus, ou ele passa fome porque ele não quer trabalhar, se morreu, morreu porque mereceu, Ele fala que isso já não se escuta mais em 1988.
Então ele fala que tanto os empresários como a elite de maneira geral e o presidente estavam mais comedidos na sua fala e naquela década, pelo menos, eles respeitavam um pouco os direitos humanos na maneira de falar, né? E aí ele até fala que algumas pessoas que se orgulhavam de falar sou conservador, e aí ele entende que no Brasil ser conservador é ser reacionário, né? Querer que pobres fiquem num lugar e ricos em outros, e que cada um ali tenha seus direitos, e que, claro, os pobres não tenham os mesmos direitos que os ricos, né? Ele fala que isso era um orgulho até a década de 70, mas em 1988 já não era mais orgulho. Porque quando você falava que era conservador, você naturalmente queria dizer que era reacionário, e isso não era mais orgulho para ninguém. Então ele fala ali que havia muito comedimento em relação à fala, e pelo menos na fala se preservavam os direitos humanos, né? E aí quando a gente está em 2021 e a gente escuta empresários e presidentes falando, e presidente e elite, enfim, falando absurdos, né? A gente infelizmente vê que o Brasil regrediu, pelo menos aqui em face ao texto do Antônio Cândido que ele relata ali. Quando ele chega na questão dos direitos humanos em si, né, ele afirma ali, apoiando-se nos estudos de um Freire, que há bens incompressíveis e bens incompressíveis. Os bens compressíveis, ele denomina aqueles que seriam de menor necessidade. Ele se refere ali a questões relativas à vaidade humana, como vestimenta, joias, enfim, coisas ali que seriam menos importantes e menos relevantes para a edificação do espírito. Por isso mesmo, né, elas seriam dispensáveis. Ao passo que ele afirma que esses direitos humanos, eles também são compostos pelos bens incompressíveis. Os bens incompressíveis seriam aqueles necessários à dignidade humana, ou seja, aqueles necessários à edificação do espírito. E aí ele afirma que na sociedade atual, e aí ele afirma que em cada sociedade há ali uma visão sobre o que seria, né, edificar o espírito ou não, e necessário à dignidade, mas ele afirma que no ano de 1988, o que seria importante e incompressível seria o direito à moradia, à alimentação, à saúde, à segurança, aos direitos legais, mas indo um pouco ali, né, na contramão do que muita gente pensava, ele também afirma que a literatura seria um bem incompressível, ou seja, um bem necessário, um direito inalienável da existência. É nesse ponto que o ensaio atinge, né, a temática máxima, que é a defesa da literatura como bem incompreensível, ou seja, a defesa de que a literatura, assim como a moradia, assim como a alimentação, assim como a saúde, é necessária à existência e à dignidade humana, né? E aí ele define literatura também, ele afirma que a literatura ela é uma manifestação universal, presente em todos os momentos históricos e constante na vida de todos os homens. E aí ele vai denominar que é literatura tanto textos orais, como cantigas de roda, poesias, contos de fada, aqueles textos que nós conhecemos na infância, que ouvimos de nossos avós, como também é literatura, textos eruditos, escritos por indivíduos muito eruditos, né, e publicados ao longo dos séculos, como Shakespeare, Mário de Andrade, Machado de Assis. E ele afirma que há ali uma divisão entre cultura popular, que são os textos coletivos, de natureza oral, e a cultura erudita, que são os textos individuais, frutos ali de indivíduos que a partir de profunda erudição construíram narrativas ou poéticas, enfim, para fazerem ali reflexões sobre a natureza e a existência humana. E aí o Antônio Cândido ele vai entrar, né, na seara que ele entende melhor, que é a questão do poder da literatura para a formação da personalidade. E ele aponta a literatura assim como um tipo de produção que humaniza, né, os seres humanos, porque ela
traz em si o que chamamos de bem e mal, né? E essa vivência nessa contradição da natureza humana, que ora está em uma esfera e ora em outra, humaniza o leitor porque faz com que ele viva, mesmo que por meio do texto, uma experiência que pode transformar. Por isso, Antônio Cândido diz que a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, né? Fornecendo as possibilidades de vivermos dialeticamente os problemas. E a essa humanização a que ele se refere, né, como uma das grandes funções da literatura, ele afirma que é o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, ou seja, né, a alteridade, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza estético que só a literatura pode trazer, a percepção da complexidade do mundo e dos seres e também o cultivo do amor. Então, a literatura, ela seria um bem incompreensível porque ela desenvolve em nós a cota da humanidade, na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, para a sociedade e também para o semelhante. Um outro argumento que o Cândido traz também, né, é que muitos livros literários, e aí principalmente após o romantismo, o romantismo foi um movimento essencialmente conservador, mas alguns autores, a partir do movimento romântico, escreveram livros que levaram os leitores a refletir sobre as misérias humanas, as contradições, as indiferenças sociais dos ricos para com os pobres. E nesse caso, a leitura desses livros, e aí ele vai citar o Victor Hugo, ele vai citar o Castro Alves, no caso do Brasil, eles também podem combater por meio da sua narrativa E aí, nesse caso, esses livros que eu aqui citei e muitos outros que foram escritos à época e ainda são hoje, eles podem combater também a iniquidade das sociedades capitalistas, as quais foram tão criticadas, né, por Antônio Cândido ali, que, como eu disse para vocês, essencialmente é um humanista. Bom, dito isso, o ensaio que afirma ali a importância dos direitos humanos, que explica o que seria direito humano na visão do Cândido, que conceitua ali porque a literatura deveria ser um direito humano. Dito isso, o autor ele traz a questão um pouco para o Brasil, contextualizando tudo isso à nossa realidade, né? E aí ele fala acerca do que há de grave na sociedade brasileira. O que há de grave na sociedade brasileira para Antônio Cândido, então, é o fato de que o homem do povo é privado da literatura. Não de toda a literatura, porque o ser humano, na sua natureza, ele busca a literatura de alguma forma. Então, o homem do povo, ele vai ficar restrito, na visão de Cândido, né? Porque tem menos escolaridade, porque tem menos condições de comprar livros, porque não tem tempo para ler, porque há toda uma questão em torno dele que não o leva a ter direito a adquirir ou a ter acesso à literatura. Esse homem vai ficar restrito a uma leitura, a uma literatura muito popular, né? Que de nenhum modo é uma literatura menor para Antônio Cândido, mas ela não é suficiente. Então, o grande problema do Brasil é que o povo em geral, o povo pobre brasileiro, ele não tem possibilidade de ter acesso à literatura erudita. O homem do povo está privado disso. E só a literatura popular não é suficiente, segundo Cândido, para que o indivíduo consiga alcançar toda a substância que a literatura proporciona, né? E aí ele afirma que só uma sociedade mais igualitária vai propiciar que a literatura seja também um direito de todos, né? Então aqui ele aponta um problema muito grave. Como um país com sérias divisões sociais, com dificuldades, né, financeiras assim, em grande parte da sociedade, vai resolver esse dilema, né? E aí ele fala ali, como a visão socialista que tinha, né, que quanto mais igualitária a sociedade for, mais a literatura se democratiza. Ele cita algumas situações ali, como quando Mário de Andrade atuou também politicamente, acho que como secretário
de Educação em São Paulo, alguma coisa assim. E como Mário de Andrade criou projetos para aproximar o povo da literatura e da cultura erudita, né? Então, bibliotecas foram... As pessoas do povo tiveram a oportunidade de ouvir algumas orquestras, enfim, eruditas, fazerem shows ali em espaços inesperados até então, né? E como as pessoas do povo reagiram bem a esses tipos de demonstrações eruditas da literatura e da música. Então ele vai mostrar que além das questões aí inerentes às dificuldades de se adquirir cultura, também não se procura levar a cultura ao povo de qualquer modo, né? Nem quando se pode fazer isso por meio de políticas públicas, né? E aí ele fala que a classe alta brasileira, ela traz consigo a percepção de que as pessoas do povo não teriam capacidade ou interesse por esse tipo de texto. O que ele afirma que é só uma forma de segregação e preconceito dessas classes, né? Ele também fala que a classe elite alta, né, ele também fala que a classe alta brasileira é uma classe iletrada, ou seja, em si também eles não têm tanta cultura. Eles podem até ir a um teatro, comprar uma obra de arte, mas seria mais por esnobismo do que por realmente apreciar aquilo. E ele finaliza o texto dele dizendo que a luta pelos direitos humanos no Brasil não deve ser uma luta somente por moradia, por saneamento básico, por direitos iguais, por educação, mas também deve ser uma luta pelo direito à leitura literária. O que era uma ideia em 88, assim, sabe? Muito diferente, muito nova até então. Nunca ninguém havia dito isso de tal modo. E aí ele afirma ainda, né, que essa distinção entre cultura popular e cultura erudita, ela não deve ser uma distinção, assim, de classes, ou seja, uma classe tem um tipo de cultura e outra classe tem um outro tipo de cultura. Que não, que é necessário que as pessoas do povo, elas tenham acesso à cultura erudita, porque somente com o conhecimento da cultura popular e a complementação pela cultura erudita que há realmente uma humanização por meio da literatura. O Antônio Cândido fala também que essa luta é uma luta, assim, ferrenha, porque o direito ao saber é um direito que também pode alterar, né, a organização da sociedade, levando as pessoas do povo a questionarem determinadas formas, né, de outras classes atuarem ou seu próprio posicionamento como indivíduo nessa sociedade em que ele reside. Por isso, as classes conservadoras, que sejam as elites, enfim, as classes políticas não teriam interesse, né, em levar ao povo essa forma de leitura. E quando nós observamos a sociedade atual, nós percebemos o porquê esse texto é tão atual, né? Porque ele realmente é um clássico, porque nós vemos ataques todos os dias, né? À literatura de maneira geral, vemos ataques aos autores, nós vemos ataque ali a venda de livros, na verdade, né? Porque o tempo todo o atual ministro ele quer aumentar os impostos sobre esse tipo de bem, né? Afirmando que apenas as pessoas ricas leem. Os pobres leriam os livros didáticos na escola, que seria um outro tipo de leitura, mas não exatamente a literária. As universidades são atacadas de todo modo. Autores importantes como Antônio Cândido, Paulo Freire, dentre outros, né, são dia e noite ali culpados de coisas aí absurdas, como por exemplo, enfim, né, todos os males que essa sociedade brasileira tem desde do século XVI. E inclusive também, se nós fizermos uma pesquisa mais em loco mesmo nas escolas, perceberemos que as bibliotecas, de maneira geral, tendem a estar abandonadas. E as escolas, elas não têm recebido há muito tempo, né, ou creio que nunca tenham recebido realmente boas publicações literárias para a infância, para a juventude, assim como, de maneira geral, as bibliotecas municipais sofrem o mesmo tipo de abandono. Então, a luta pelo direito à literatura é uma luta que se tem de ser grande, né, e que continua ali pelas próximas gerações,
como necessária. Espero que tenham gostado, compreendido o vídeo e que esse vídeo ajude vocês na leitura do texto. Obrigada!